Olá, tudo bem? Eu sou a professora Francisca Patrícia e hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre regência. No nosso último vídeo, nós tratamos um pouco de regência verbal e nominal, do que é a regência. Eu até fiz uma comparação com a ideia de reger um maestro que rege em uma apresentação. Então, os verbos, algumas outras palavras também, no caso, alguns verbos, tem esse papel de registro de alguns termos, e com isso eles vão exigir algumas preposições que nós precisamos para o seu uso, tá certo? E hoje nós vamos aqui falar um pouco de regência verbal, especificamente palavras que são verbos, e alguns verbos nós vamos citar. Então, aqui, só para recapitular, a regência ocorre quando nós temos um termo regente, ou seja, um termo que precisa ser complementado. Quando esse termo é um nome, a regência vai ser nominal. Um exemplo é a expressão saudades de você. Então, saudades é um nome que está sendo complementado pela expressão de você. Quando é o verbo, então, nosso tipo de regência será a regência verbal. Um exemplo é, ela pensava em você. Então, a palavra pensava é um verbo e ela precisa ser complementada, nesse caso, pela expressão em você está cumprindo o papel de complementar. Então, hoje nós vamos trabalhar especificamente a regência verbal. E eu trouxe aqui essa imagem da vencedora do último BBB 21, para começarmos falando um pouco da regência de um verbo bastante utilizado. O Brasil assistiu à final do BBB 21. Professora, qual é o problema aí? Nós vamos analisar a regência do verbo assistir. Observem aqui, o Brasil assistiu. O verbo assistir precisa ser complementado. Assistiu o quê? A final do BBB 21. E esse verbo aqui está se comportando como um verbo transitivo indireto. Já vocês vão entender por quê. Observem esse azul, que ele está craseado. E ele está craseado justamente porque ele vai ser a junção de um artigo com uma preposição. São dois azuis aí, essa crase, ela simboliza uma contração. Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto, porque nós temos ele regendo a preposição a. Então, é muito comum em situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que as preposições não sejam utilizadas. Por exemplo, no verbo assistir, é muito comum dizermos assistir o filme e não assistir ao filme. E nós vamos ver que, de acordo com a norma padrão, existe uma regência específica, dependendo do significado do verbo assistir. Olha aqui um exemplo de quando a preposição não é usada, né, de maneira informal, num contexto mais informal. E, garoto bom, fica mais aqui. Eu assisto Senhor dos Anéis de novo, só para você sorrir. Observe aqui, nós temos o verbo assistir, o mesmo sentido do verbo assistir no slide anterior, mas aqui não aparece a preposição. Isso é comum nas situações cotidianas. Porém, nós vamos ver que, de acordo com a gramática normativa, essa não vai ser a forma correta de escrita quando esse verbo tiver esse significado. Então, na verdade, o que ocorre é que alguns verbos causam dúvidas quanto à sua regência. E o significado do verbo ele vai modificar dependendo da regência. Ou melhor, a regência vai depender do significado do verbo. Então, tem que ter muito cuidado para não confundir os usos informais, que é o que você usa no seu dia a dia, com as formas de prestígio de uso da língua. Então, comecemos aqui pelo verbo assistir. No caso do verbo assistir, que foi o primeiro exemplo que eu coloquei lá, né, que o pessoal assistiu a final do Big Brother, o verbo assistir, ele pode ser compreendido com a ideia de presenciar, de ver. E quando isso acontecer, quando eu usar o verbo assistir no sentido de presenciar, de ver, esse verbo vai ser transitivo indireto, gente. E se ele é transitivo indireto, ele vai precisar de um complemento indireto. E, neste caso, o complemento terá que ser regido, ou seja, precisará aparecer lá a preposição a, tá? O verbo assistir, ele rege a preposição a. Eu tenho que dizer que assistir a alguma coisa. Assistir a alguma coisa.
quando ele estiver no sentido de ver ou presencial. Assistimos ao filme no fim de semana passado. No fim de semana. É comum dizer assistir um filme no fim de semana, mas, de acordo com a norma de prestígio, precisa aparecer a preposição, o verbo assistir, no sentido de presenciar e ver, será verbo transitivo indireto. Já quando esse verbo estiver no sentido de socorrer, prestar assistência, ajudar, quando o sentido do verbo assistir for esse, então ele vai ser transitivo direto. Então ele não vai exigir preposição. Vamos ver o exemplo. A equipe médica assistiu os pacientes. A equipe médica assistiu, ou seja, a equipe médica prestou assistência, ajudou os pacientes. Aqui não está mais na ideia de assistir igual assistir televisão. Então, aí, nesse caso, esse verbo vai se tornar transitivo direto. Perceberam como a mudança vai depender, nesse caso aqui, a regência vai depender do significado do verbo, tá? Se for presencial ou ver, ele vai ser transitivo indireto e vai reger a preposição a, assistir a. Agora, se for socorrer, ajudar, prestar assistência, no sentido de dar ajuda, aí ele vai ser transitivo direto, não vai precisar de preposição. O outro exemplo é o verbo chegar e ir. Esses verbos, eles são muito comuns que na linguagem cotidiana não haja a presença da preposição adequada. Olha só. A norma padrão recomenda o uso antes da preposição a para introduzir o adjunto adverbial. Como assim? Chegar. Cheguei à escola. Geralmente, no dia nós temos chegamos na escola. E não é essa a forma correta de acordo com a norma padrão, tá bom? No dia a dia, na sua fala, não tem problema nenhum. Mas na hora de escrever, tem que haver todo um cuidado. Precisa haver um monitoramento na hora de escrever, tá? Observem aqui que, neste caso, o verbo chegar e ir não é um complemento, sim, para introduzir o adjunto adverbial, perdão. Deixa eu botar aqui. Adverbial. Ontem chegamos ao sítio. Ao sítio é o adjunto adverbial de lugar. Chegamos onde? Ao sítio. Observem que o verbo chegar é intransitivo, ele não precisa de complemento. Esse ao sítio está apenas esclarecendo onde chegamos, tá? E quando eu for usar essa locução adverbial, eu preciso que ele venha regido pela preposição a. Olha outra expressão formal quanto ao verbo ir, né? Na semana passada, fomos ao teatro, ou fomos, aqui regido também da preposição a. O que é o forno? Se na linguagem formal, é comum usarmos a preposição em. Lembrando sempre que é uma contração, em mais ó. Na semana passada, fomos no teatro. Essa forma de escrever aqui, ela está reproduzindo o uso informal. E, de acordo com a norma de prestígio, vai estar incorreto, tá? Então, é preciso que tenhamos atenção, porque em alguns concursos de vestibulares e provas importantes, o que vai ser cobrado é a norma padrão, tá? Na fala, tudo bem, até dá para passar. Mas o interessante é que até na fala nós tentemos usar essa regência justamente para que não levemos para escrita, porque às vezes a gente fala e acha que na hora de escrever pode, né? Esquecer e lembrar. Esses verbos aqui, a regência dele vai depender se você usar a forma pronominal ou não. E o que é a forma pronominal? Quando eu digo assim, eu me esqueci, ou eu me lembrei, ou eu te lembrei, ou eu te esqueci. Quando você usa essa forma pronominal, esse ti ou me, ou quando você não usa, vai alterar a regência. Então, sem a forma pronominal, sem esse me, esse ti, esse verbo vai ser transitivo direto, não vai precisar de complemento, de preposição, por exemplo. Esqueci o nome daquele artista. Não apareceu forma pronominal, nem me, nem ti, nem outra forma pronominal. Então, nesse caso, aqui nós temos o verbo transitivo direto.
Mas olha que interessante. Aqui também com o verbo lembrar, né? Lembrei onde guardei o dinheiro. Lembrei, não tem forma pronominal, então aqui também vai ser um verbo transitivo direto. Mas olha só que interessante. Quando aparece a forma pronominal, esse verbo ele vai se tornar transitivo indireto. Então, se aparece me ou ti, é necessário aparecer o de. Como assim, ó? Esqueci-me. Olha a forma pronominal me e olha a diferença aqui, ó. Esqueci-me do nome daquele artista. Então, quando aparece a forma pronominal, automaticamente o verbo se torna transitivo indireto e vai precisar da preposição de. Lembrem-se que aqui é uma pontuação de mais dó, tá? Esqueci-me do nome daquele artista. Lembrei-me de onde guardei o dinheiro. Olha, aqui apareceu a forma pronominal e, juntamente com ela, aparece também a preposição adequada, tá certo? Então, sem forma pronominal, verbo transitivo direto não precisa de preposição. Com a forma pronominal, me, ti, o de, nem também. Vocês vão fazer isso porque eles são amigos inseparáveis. Se o me ou ti vai para o rolê, o de vai também, ele tem que aparecer. Agora, se ele não for a forma pronominal, nem mi, nem ti, nem outra forma pronominal, não for para o rolê, o de também não vai, tá? Tá certo? Só para vocês fazerem esse joguinho aí. Passando aqui para os verbos obedecer, desobedecer. Lembrando que desobedecer é um verbo derivado, né? De obedecer, formado aí a partir do verbo obedecer, então ele vai ter a mesma região. Que ocorre? O verbo obedecer e desobedecer é um verbo transitivo indireto. E ele vai reger a preposição a, tá? Ele vai reger a preposição a. Exemplo, os jogadores devem obedecer ao regulamento. Ao, a preposição a. Obedecer ao, verbo transitivo indireto. Agora eu quero que vocês se liguem, pessoal, porque o que acontece? Na linguagem informal, é muito frequente usar esse verbo com transitivo direto. Como assim, ó? É muito comum usar dessa forma. O filho obedece os pais. Os pais. Usar como verbo transitivo direto. E não pode, tá? Se você tiver o verbo obedecer ou desobedecer, ele vai ser sempre transitivo indireto. Então tem que ser assim, ó. O filho obedece ao pai. Aí você faz de conta que tem que ser o A para a mãe e o O para o pai, mas tem que aparecer um para cada um, tá? Senão eles ficam chateados. Então, de acordo com a norma padrão, usar o verbo obedecer e desobedecer como verbo transitivo direto está incorreto, tá? Então, vocês vão dizer, olha, eu obedeço aos meus pais. Já os verbos pagar e perdoar, é bem interessante a regência desses verbos, porque eles se relacionam com o que está sendo pago ou a quem está sendo pago. Vocês vão entender melhor. O que ocorre? Quando eu complemento os verbos pagar e perdoar por uma coisa, esse verbo vai ser transitivo direto. Olha o exemplo. José pagou a conta. Conta não é pessoa, né, gente? É um objeto. José pagou a conta. É coisa. Então, nesse caso, quando pagar ou perdoar for ser completado por uma coisa, você vai ser verbo transitivo direto. A moça perdoou a conta daquela família. Então, aqui está completando o quê? Perdoou o quê? A conta. Certo? Perdoou a conta. Conta também não é pessoa. Perdoou o quê? A conta. Conta também não é pessoa. É coisa. Então, nesse caso, vai ser verbo transitivo direto. Mas, se o complemento do verbo pagar ou perdoar for pessoa, aí vai ser verbo transitivo indireto, tá? Porque quando é para pessoa, aí vai ficar com medo diretamente. Precisa ir com o complemento precedido de preposição. O secretário pagou ao palestrante. Olha a preposição aqui, ó. O secretário pagou ao palestrante. Então, antes do complemento apareceu a preposição. Então, vai pagar. Se for pagar pessoa, ele vai aparecer regendo a preposição. A mãe perdoou a filha. Olha aquele A que nós vimos lá no início, fraseado.
artigo mais a preposição, tá? Então, se for coisa, verbo transitivo direto, não aparece preposição. Se for pessoa, verbo transitivo direto, e aí aparece a preposição. E aqui nós temos um verbo preferir, que eu acho que ele é um dos campeões nas confusões na hora de empregá-lo. Ele é um verbo que ele pede dois complementos. Quem prefere algo ou alguém a alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto, indireto, ou seja, ele precisa de dois complementos. E ele exige a preposição a, gente. Ele vai, quando eu vier o complemento indireto, ele exige a preposição a. Vamos ver aqui, ó. Meus filhos preferem doces. Preferem o quê? Doces. Esse aqui é o meu verbo transitivo direto. Perdão, meu objeto direto, que está completando o verbo preferir. Ele é as duas coisas, direto e indireto. Meus filhos preferem o quê? Doces. Esse complemento aqui é o objeto direto. Mas preferem doces a quê? Meus filhos preferem doces a salgados. Olha a preposição aqui, ó. Preferem doces a salgados. Qual é o grande problema com o verbo preferir? Você diz isso no seu cotidiano? Ah, eu prefiro filme a série. Eu acho que não. Vamos ver aqui como é que nós usamos na nossa linguagem cotidiana. Então, observe aí que doce vai ser o objeto direto do verbo preferir. E a salgados é o objeto indireto. Então, na linguagem informal, é muito comum o emprego do de que. Prefere ir mais isso do que aquilo. No lugar da preposição a. E ainda acrescenta o exagero com o uso de mais. Olha, eu prefiro mais série do que novela. Geralmente é essa a forma que nós usamos na linguagem informal. Só que de acordo com a norma padrão, já não é aceitável. Então, no geral, no nosso cotidiano, nas nossas conversas informais, nós dizemos: meus filhos preferem mais doces do que salgados. Mas o correto, de acordo com a norma padrão, é a preposição a para ser regida pelo verbo preferir. Tá? Então, essa forma aqui está incorreta, de acordo com a norma padrão. Certo? Bom, parecem muitos verbos, né, gente? Mas, na verdade, com o tempo, vocês vão responder os exercícios, vão fixando. E que tal colocar esses usos da norma padrão na nossa fala do nosso cotidiano? Porque aí, quando vocês forem escrever, vocês já vão saber, não, já sei que escreve dessa forma, não vai oferecer tanta confusão. A confusão maior se dá, porque muitas vezes falamos de uma forma na nossa linguagem cotidiana e na hora de escrever ocorre a confusão. Então, até mais. Espero vocês no nosso próximo. Acabou! Mais proveitoso e estudem bastante. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até breve, gente.